Ter que pagar o almoço desse jeito. Ó, vamos falar sobre Flávio Dino, até por isso estou aqui em Brasília hoje, vim justamente para acompanhar essa posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. A gente falou tanto sobre a ida de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Foi alvo de muitas críticas essa indicação de Lula, justamente porque era uma vaga de uma mulher, Rosa Weber, e com a saída de Rosa Weber, temos apenas uma mulher entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu até gostaria de começar por isso, porque eu acho que é algo que é muito, muito prejudicial para a justiça brasileira. É muito triste termos apenas uma mulher como representante. E isso não significa, né, a qualidade ou até mesmo a capacidade de Flávio Dino de ser um bom ministro. Conversando com vários juristas, todos não têm dúvida de que Flávio Dino tem toda a capacidade de ser um bom ministro do Supremo Tribunal Federal, mas isso não retira a questão da falta de representatividade, né, que o Supremo Tribunal Federal tem, principalmente em relação às mulheres e aos negros, né? A gente até já viu, Flávio Dino, ele se autodeclara pardo, né? No entanto, havia um pedido para que fosse uma mulher negra nessa vaga. Não foi o que Lula escolheu Flávio Dino e hoje ele veste a toga. Ele disse, né, Josias, que justamente quando ele fosse colocar essa toga, né? Quando ele fosse colocar essa toga, ele ia se despir, né, das suas outras roupas, justamente políticas e tudo mais. Você acha que é capaz? Qual é a tua expectativa de Flávio Dino com a toga de ministro? Eu acho que ele é capaz de administrar os seus pendores políticos, mas ele, evidentemente, a política estará presente, inclusive na atividade dele no Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino precisa ficar atento a um detalhe, né? O Supremo Tribunal Federal continua sob ataque. Ataque do Bolsonaro, ataque das milícias bolsonaristas, ataque do Congresso Nacional. Então, por que está sob ataque? Porque há a percepção generalizada de que o Supremo age politicamente. Então, ele tem que ter, e ele tem habilidade para isso, ele tem que ter essa preocupação. Agora, ele chega ao Supremo cavalgando ali duas expectativas. Uma, a expectativa dos seus colegas que estão impondo penas muito draconianas aos réus do 8 de janeiro. Essa banda do Supremo espera que ele chegue para reforçar o pelotão antigolpe e que ele não se declare impedido para julgar Bolsonaro, esses generais, os cúmplices mais graúdos do Bolsonaro. Então, há essa expectativa dentro do Supremo. E, por outro lado, há uma expectativa do Palácio do Planalto de que o Flávio Dino combine o seu talento jurídico com a sua habilidade política para se converter num polo de poder dentro do Supremo. Um polo que vai atuar em conjunto com Gilmar Mendes e com Alexandre de Moraes, que são hoje, sobretudo o Alexandre de Moraes, ele é o ministro mais forte. O Lula está muito bem com esses dois ministros, inclusive indicou para a Procuradoria-Geral da República o Paulo Gonet, que foi apadrinhado pelos dois, pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Mas hoje, na percepção do governo, do Palácio do Planalto, o Flávio Dino se converte no principal interlocutor do Lula dentro do Supremo. E num cenário em que o presidente da República tem dificuldades no Congresso, convém a ele ter uma boa interlocução, um bom ambiente no Supremo. É o que o Lula fez quando mandou o Flávio Dino para lá. Você tem uma pessoa que tem habilidade, não é? Você mencionou a falta de uma mulher. É realmente deplorável que num país como o Brasil, de maioria feminina, se você considera que o eleitorado feminino foi decisivo para a vitória do Lula, o fato de o Lula ter ignorado esse aspecto de gênero na escolha do ministro é muito ruim. Inclusive Agora, na saída da Rosa dúvida, Weber, exato. né, o Josias, porque assim, na saída da Rosa Weber, o que aconteceu? Ela, antes de deixar o Supremo, ela fez questão de colocar a votação do aborto, Sim, né? exatamente. E aí é algo que... Aliás, ele herda esse processo, mas não pode opinar nele. Até acho que ele seria favorável também à posição da Rosa Weber, acho que coincidiria com a do Flávio Dino. Mas ele, embora tenha herdado esse processo, ele não pode opinar porque a Rosa já votou.
Agora, realmente, primeiro de tudo, é muito estranho não só ter uma mulher, como não ter nenhum negro. Né? Realmente, o Supremo não tem. É curioso o nosso país. O nosso país tem, digamos, 50% de homens e 50% de mulheres, eu não sei, mas eu acho que até tem um pouco mais de mulheres, e mais negros. Então, o Supremo não ter uma mulher e não ter nenhum negro é um absurdo dos absurdos. Isso é uma coisa. O Flávio Dino vai herdar 344 processos que viam da Rosa Weber. Entre eles, ele já deve se julgar impedido pelo processo contra o ministro Juscelino Silva, que era um ministro... Juscelino Filho, né? Juscelino Filho. Das Aí tem um detalhe, que, só para ser bem preciso, ele herda os processos da Rosa e herda também aqueles que o Barroso pegou. Relatava. No e total, o Juscelino exato, Filho está no pacote do Barroso. E dá 344 no total. O do Juscelino, porque é um ministro que foi ministro junto com ele no governo e é um ministro do Maranhão. Mas ele já falou que ele vai se declarar? Não, ele tem dito que ele vai se declarar nesse daí. Eu acho que vai ser ruim se ele fizer isso. Porque ele tem lá um processo relacionado... Se ele se declarar não capaz... Impedido. Se ele se declarar impedido. É ruim, será um mau começo, porque não tem razão nenhuma para ele se declarar impedido. Tem que o Juscelino, ele está com vários, lá no Maranhão, vários candidatos dele às eleições municipais que são contrários a pessoas ligadas ao ministro, ao Flávio Dino. Se o Flávio Dino ficar com esses processos, ele vai estar com esse processo e condenar o Juscelino, ele vai estar auxiliando os amigos dele no Maranhão. Mas mas só que agora ele é juiz, né? Mas ele fica muito exposto. Ele diz que vai pôr um ponto final na política, tanto é que na entrevista pra gente ele disse que ele nem vai mais conceder. Esse é o primeiro ponto final que ele tem que dar. Não, você sabe qual é a minha percepção, Fabiola? O Flávio Dino, entre os processos que ele herda, um é esse do Juscelino Filho, que é um ministro das comunicações acusado de desviar verbas públicas por meio de emendas parlamentares. E há um outro processo que envolve o Bolsonaro com a CPI da Covid. Bolsonaro estimulando o desrespeito a regras sanitárias. Ele tem 2 processos nos quais ele poderia demonstrar imediatamente a sua isenção como magistrado. Num, ele vai julgar um ministro do governo que ele acaba de deixar, ministro do Lula, que desviou verba pública do estado dele, do Maranhão. Portanto, ele tem elementos para, tratando de forma isenta este personagem, ele vai dizer, olha, não é porque eu fui do governo que eu vou deixar de julgar. Ah, tem lá o político que já foi ligado. Não, tem aqui um processo objetivo, com provas, ou não, vai inocentar ou acusar. E na outra ponta ele tem o Bolsonaro. Então ele tem, nos 2 polos, um ministro do Lula e o processo relacionado ao Bolsonaro em relação à CPI da Covid. Acho que ele teria a oportunidade de, tratando desses 2 casos, se esse ministro fosse aliado dele, mas o problema é aliado, tem uma chapa lá, que eles até participaram, mas o problema é que a base do ministro lá é contrária a ele. Se ele condenar esse ministro, vai ser todo mundo dizendo que ele está sendo parcial. É o contrário. É muito interessante. Estamos aqui com a divergência de opiniões e é isso que eu gosto no nosso UOL News. O UOL News ele serve para isso, para ter a opinião de um lado do outro e aí você junta tudo e tem a sua opinião e esse é o nosso objetivo principal aqui ao tentar traduzir o noticiário brasileiro, principalmente na política. A gente está falando sobre essa situação do Flávio Dino em relação ao Juscelino. Em relação ao Bolsonaro, o próprio Josias perguntou a ele durante a entrevista, a última entrevista, acho que foi a última entrevista que ele deu. Não vi outra. Essa é a última. A última entrevista. E ele disse que não se sente nem um pouco impedido de julgar, né, Bolsonaro. Ele falou assim, vou julgar Bolsonaro. E ele não vai se sentir. Agora, se ele não se sente impedido de julgar Bolsonaro, será que ele vai se sentir impedido de julgar o Juscelino? Você acha que ele é mais... porque o Juscelino é específico. É específico. Tá. É um caso específico. Eu acho que ele começa mal, se ele se julga impedido no caso do Juscelino. O Bolsonaro, você se lembra, ele disse para nós aqui, 100% quase dos ministros do Supremo já manifestaram a sua opinião sobre tentativa de golpe e tal. Eu também manifestei a minha e não me considero impedido. Então, acho que se ele não se considera impedido num caso,
ficará mal para ele se ele Mas se são dois considerar casos no que não outro. tem nada a ver um com o Não, outro. não, mas a única coisa que tem a ver é a vinculação, né? Ele sai de um governo, o ministro é do governo, que ele acaba de... Mas é Eu porque entendi o é seu uma ponto. questão Eu local. entendi o seu ponto, mas ele está tratando de um caso específico. E não consta que o Juscelino seja um inimigo figadal Não. do... Então, o que prevê o A Código base de... do Juscelino é que é inimiga da base O que dele. prevê o Código de Processo Penal é que o ministro tem que se considerar impedido quando ele está diante de um processo que envolve um amigo fraterno ou um inimigo irreconciliável. E não me parece ser o caso do Juscelino. Agora, eu nem quero amigo, dar nem um inimigo. testemunho do Flávio Dino. Ele disse aqui que, olha, agora eu vou mudar meu comportamento, não vou ser mais ou menos, não vai ter mais essas entrevistas, não sei o quê, dele lá no Congresso nesse período. Nesse período, ele evitou o quanto pôde dar entrevistas e falar. Ele ia à tribuna, quase todo dia ele foi à tribuna apresentar um projeto, fazer um comentário, tal, na tribuna, tal. Mas com a imprensa ali, ele evitou o tempo inteiro. Já mudou um pouco o Já comportamento. mudou. Ele Já mudou. ainda não estava com a toga, mas já estava colocando. Já estava, né? sim. Já estava colocando. Porque, na verdade, a partir de agora, ele é o juiz da Suprema Corte. Ele não pode ficar dando opinião. Não, se você for observar, naquele processo, no projeto de lei que proibiu as saidinhas de presos nos feriados e nas datas comemorativas, ele, embora estivesse presente, não votou. Ele não votou. Não votou. Porque é um caso que pode, inclusive, virar um processo no Supremo, né? Então ele se Você absteve. acha que ele acertou de não votar? Eu acho que sim, porque ele revelaria posições e depois, aí sim, ele teria que se declarar impedido, se chegasse lá, né? E acho que ele fez bem, porque é um caso que tem um potencial para chegar no Supremo, se não desta maneira, de outra forma, alguém que se sinta prejudicado pela lei e tal, pode recorrer e ele pode ter que julgar. O pessoal tá falando que vai sentir falta do Dino Show. Vamos ver Mas se ele olha, vai ter show. vai ter show? Claro. O Supremo, desde que botaram a televisão lá, quantos shows a gente já viu? Alexandre de Moraes é bom nisso, Gilmar né? Mendes com Barroso. Ali foi um show completo. Vai ter hora que vai ter uma divergência e ele vai soltar uma daquelas piadinhas contra o divergente. A gente vai ver. Bom, aliás, a cerimônia de Flávio Dino você vai poder acompanhar aqui no UOL, né? Eu tô aqui. A gente vai acompanhar isso no UOL, a gente vai transmitir, inclusive. Eu estarei lá, não na transmissão, eu vou estar ali assistindo a cerimônia. Eu quero acompanhar, minha primeira vez no Supremo Tribunal Federal, tô animada para isso. Mas você podia fazer um ao vivo de lá, né? Quem sabe, né? Você sabe que eu adoro um ao vivo, né, Thales? Carla Araújo, que é a nossa chefe da sucursal aqui de Brasília, estará lá também com a equipe, repórteres. Leonardo Sakamoto também estará, a Thaís Bilenque também estará aqui conosco no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a nossa audiência terá, sim, análise e reportagem diretamente da posse de Flávio Dino, que já tem mais de 900 convidados confirmados. O presidente Lula deve ir. Ontem eu estava até conversando até com algumas fontes. Certamente o presidente Lula estará lá e talvez fale. Vamos acompanhar esse discurso de Flávio Dino. Então, a partir das 4 horas da tarde, transmissão aqui pelo UOL. Queria agora mudar de assunto e falar sobre um outro